Filho amado Jesus Cristo. Aqui está o teu filho, o teu servo, e nós cremos que o Senhor colocou uma palavra rema no coração dele para a edificação da sua igreja. É o Senhor quem escolhe, ó Pai, quem vai transmitir a mensagem. Nós às vezes achamos que é o homem, mas não, Senhor, é o Senhor que alegra o nosso coração com isso. Então que nesta noite, ó Pai, o Senhor use o teu servo da maneira que o Senhor quer, que saia, Pai, da boca dele palavras conforme o teu querer, e que sejam palavras, ó Pai, de edificação para a vida do teu povo, para que o teu nome seja glorificado. Então nesta noite, ó Pai, nós entregamos a vida do teu servo em tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, igreja? Amém. Pai do Senhor, é um prazer estar aqui com todos aqui, e estar aqui sempre é muito difícil, né? Sempre converso muito com a Júlia. É muito difícil estar aqui, irmãos. A perna treme, é um temor, né, a Deus. Mas se não tremesse, igual o nosso querido irmão Isaías fala, né? Que se não tremesse, tinha algo de errado, né? É o temor a Deus. A primeira vez foi bem mais difícil. A semana não foi boa, essa semana já foi melhor. Eu acho que o inimigo já está aceitando a derrota. Acho que ele já entendeu que eu não vou parar. O sonho está mais vivo do que nunca. E estamos aqui mais uma vez, é a segunda vez. Os irmãos tenham paciência. Se eu errar alguma coisa, me perdoem. Mas vou tentar passar aquilo que Deus tratou comigo, vem tratando há muito tempo. O tema dessa noite é sobre família, meu bem maior. Amém, irmãos? Poder assentar. Fique à vontade, a casa do Pai. A palavra de hoje, irmãos, que vamos estar aqui juntos, aprendendo, está lá em Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao diante. Efésios 5, a partir do 22. É um tema muito discutido hoje em dia. Enquanto nós tentamos manter a família, o inimigo tenta destruir. E juntos vamos aprender, né? Cada dia mais, né? Sobre família. O que é ser família, né? E sabemos que a nossa família é o nosso bem maior, né? A primeira instituição criada por Deus. E temos que honrar nossos familiares, né? Amém? Todos acharam? Então, passo a ler. Os deveres domésticos, está aqui na minha Bíblia, tá, irmãos? Vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, irmãos, vamos ali para o capítulo 6, um pouquinho aí à frente, do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem
e viva muito tempo sobre a terra. Amém, irmãos? Até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus, essa palavra. O Senhor colocou no meu coração algo magnífico. Venho estudando essa palavra há dias, Pai, para trazer para a Tua casa, Senhor, para os nossos irmãos, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Espero que o Espírito Santo também coloque no coração de cada um nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Irmãos, eu coloquei aqui na palavra 4 funções, tá? E a primeira função que eu coloquei aqui, vamos começar por elas, né? As mulheres, função da esposa. Agora é a hora boa, né, irmãos? A função da esposa. E para ver aqui a função da esposa, vamos voltar aqui ao texto bíblico, rapidinho, só para a gente entender. Vós, mulheres, sujeitavos a vossos maridos, assim como ao Senhor. Como o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmãos, a mulher, hoje em dia é uma palavra tão difícil, essa palavra sujeita, submissa, né? Hoje a mulher é praticamente igual, né? Saem também cedo para trabalhar, tem um exemplo em casa, né? Então essa palavra submissa, sujeita, é uma palavra muito forte hoje no nosso meio, né? Mas o que é estar sujeita ou submissa ao marido? Submissão ao marido. Submissão ao marido, segundo o que diz no dicionário, mas não adianta procurar no dicionário, que é o dicionário que eu criei, tá, irmãos? É um dicionário meu. A submissão ao marido, que no caso está no meu dicionário, que vocês não vão achar, quer dizer que a esposa, ela deve estar submissa ao marido, quer dizer que a esposa deve estar na mesma missão que o marido. Essa função, irmãos, de ser submissa ao marido, de estar na mesma função que o marido, na mesma missão que ele, não a torna inferior ou superior. Ela tem o mesmo nível. Isso não quer dizer que ela vai estar à frente ou atrás do marido, mas sim vai estar ao lado, caminhando junto. Não adianta nada, irmãos, nesse entendimento nosso aqui, nesse plano, não adianta nada a gente querer chegar à frente. Não adianta nada querer a nossa esposa também chegar à frente. Teremos que chegar juntos. Para estarmos juntos lá, temos que caminhar lado a lado. Assim como eu tenho a minha esposa, que hoje até estava falando para ela, obrigado por tudo que ela faz, né, por mim, porque toda vitória, irmãos, que eu tenho, toda vitória que eu conquisto, tem a mão dela. E toda derrota, que às vezes o revés vem, né, tem o joelho dela. Então, quando eu venço, a mão dela está comigo. Quando eu não venço, quando ela não vem, o joelho dela está orando. Espero que todas as irmãs sejam assim também. Isso é ter submissão com o marido. Isso é ser submissa ao marido. Ser submissa não é ser empregada. Ser submissa é estar na mesma missão que o seu marido. E nós, maridos, queremos as nossas esposas submissas a nós? Então, maridos, tenhamos uma missão. Qual é a missão? Você já deixou isso bem claro para a esposa? Qual é a missão que você tem para ela, que ela seja submissa a você? E eu, no caso, deixo muito bem claro para minha esposa. A minha missão aqui, como marido, como cabeça do lar, a minha missão é ir para o céu e levar a minha família comigo. E a minha esposa assumiu essa submissão de me ajudar. E ela está comigo nessa missão. E nós vamos orando,
muito em favor da nossa família, e um dia eu quero ver, tanto, não só a minha família, da minha casa, mas também a família dela aqui conosco, o meu irmão, que hoje ainda não está, hoje eu convidei ele para vir, e ele falou com a minha sobrinha e a minha cunhada, quer muito me ver aqui pregar. Já é um começo, irmãos, resultado de oração. Eu venho orando muito pela vida do meu irmão, e a minha esposa também pela família dela. A gente vai ter, né, vamos ser honrados com isso, em nome de Jesus. E eu peguei também um textinho, só para explicar um pouquinho o que é ser submisso ao marido segundo a Bíblia. Tá? A submissão, nesse sentido, não significa inferioridade ou servidão, mas sim um reconhecimento do papel de liderança do marido no contexto familiar, assim como Cristo é liderança da igreja. Essa liderança deve ser exercida, maridos, essa liderança deve ser exercida com amor, respeito, consideração pelas necessidades e opiniões da esposa. Então você não é o cara, tá? Temos que ter ouvidos para a nossa esposa. Ela tem os palpites dela, às vezes, né? Nos ajudem muito, tá bom, irmãos? Entendemos até aqui a parte da mulher? Tá gostosinho, né, irmãos? Agora vem a parte do marido. Essa é a parte um pouquinho mais complicada, não que a mulher seja mais fácil, mas é uma parte muito complicada. Vamos só retornar ao texto aqui, no versículo 25, para nós entendermos um pouco o que é ser a função do marido, né? Vamos lá. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, irmãos, vemos aqui que a parte do marido, ela é uma ordenança, né? O marido, ele deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. A gente ama do nosso jeito, né, irmãos? Eu amo a minha esposa e, né? Nossa, eu dou tudo o que ela necessita. Mas, irmãos, entendamos aqui. Nós somos a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja, né? E não é para amar de qualquer jeito. A palavra de Deus não fala dessa maneira. Eu faço de tudo e mais um pouco pela minha. Graças a Deus, a gente veio naquele encontro de casais abençoado, não sei quem teve aqui, né? Foi um encontro de casais abençoado. E graças a Deus, na maioria das coisas, né, que foi falado aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, a gente está quase 90% dentro daquilo. E foi muito bom para a gente tem crescido cada dia mais aqui. E eu vi que a gente está no caminho certo, né? E você, marido, tem amado sua esposa como está ordenado na Bíblia? Ou você ama do seu jeito, meia boca e está tudo certo? Eu ponho a comida em casa lá e maravilha, o resto deixa com ela. Você tem escutado a sua esposa? Eu olho para a cara do Gabriel, né, Bi? Tem dia que a gente chega em casa e a Dani chega cansada, que é o trabalho dela um pouco exaustivo. E às vezes a gente está com um monte de coisa para a gente falar, né? Agora a gente tem até um tempinho, a gente termina a janta, né, Bi? E a gente fica na mesa. E ela fala do serviço. Às vezes é algo que você nem quer escutar. Às vezes é algo que não tem interesse. Mas é tão impressionante, é tão interessante ver ela falar, eu fico olhando assim e falo, que bênção, cara. E ela fala do serviço, e a gente está lá escutando. E isso não é só comigo. Meu filho está na mesa também, a minha filha. E nisso eu dou bom testemunho para ele. Ele está
futura esposa, né? E eu passo tudo isso para ele, eu quero que ele aprenda dessa maneira. Porque o exemplo não vem no falar, tá, irmãos? O exemplo a gente tem que dar. Tem que mostrar, viver. Aquilo não é o que você fala que eles vão gravar, é aquilo que você faz, as suas atitudes. É isso que vai levar o seu filho no bom caminho. E lá na sua casa, você tem escutado sua esposa ou não? Ou na sua casa você é o cara, e o restante é só o restante, né? Eu fiz, né, irmãos? Na casa a gente não pode ter isso, tá? Ó, eu fiz, eu comprei, eu ganhei. É isso aqui, ó. Você está vendo tudo isso aqui? Isso aqui eu conquistei. Maridos, na casa não tem eu, tá? Na casa nossa temos nós, tá? Cristo deu a vida pela sua noiva. E eu digo mais, ele não só deu a vida, como ele também prometeu um dia voltar para buscá-la. E ele não é homem para que minta. Um dia ele vai estar vindo e nós, como igreja, noiva de Cristo, teremos que estar prontas para recebê-lo. Temos que mudar, irmãos. Temos que ser melhores. Temos que ser exemplo. Porque o exemplo, ele não se compra, ele não se toma. Exemplo, ele se conquista. Entendemos até aqui, irmãos? Estava gostosinho, né? Falar da esposa era bom demais, né? Mas nós maridos somos a cabeça do lar. Devemos ser chamados a atenção mais vezes. Puxões de orelhas para nós são poucos, viu? Uma surrinha às vezes eu acho que a gente merece, viu? Porque somos falhos e precisamos melhorar. E como eu falho, tá? É muito difícil ser marido. Marido de verdade é difícil. A gente ser qualquer um é fácil. Marido de verdade é difícil. Você deixar de comprar algo para você, algo que você gosta, algo que você deseja, para compartilhar com a pessoa do seu lado. Isso é ser marido. Ser esposa, né? Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Vamos para a terceira função, então, rapidinho, senão a gente vai delongar muito no horário. A terceira função é a função dos filhos. Segura aí, filhos, que agora chegou a sua vez. Não bato em casa, mas aqui a palavra surra. Vamos lá para o capítulo 6, do 1 ao 3, agora aqui, que quer dizer a parte dos filhos. Filhos. Vós, filhos, sede obediência a vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então aqui, irmãos, vemos outra ordenança. Aqui está escrito que sede obedientes, ou no caso, sejam obedientes aos vossos pais. Aqui está perguntando se você consegue ser obediente. Dá para ser? Meu querido, será que você consegue obedecer só hoje? Não. Aqui a palavra fala, sede obedientes aos vossos pais. É uma ordenança. E é também o primeiro mandamento com promessa. Olha como vocês são especiais. E aí eu falo assim, vocês são? Não, nós somos. Porque todos nós somos filhos. Antes de sermos pais, mãe, primeiro somos filhos. E aqui, como disse, está ordenando que você obedeça. Lá em casa eu tenho um textinho, digamos que é um ditado. Eu falo sempre para o meu filho, ele está ali, ele é prova disso. Obediência gera o que, Gabriel? Bênção. Se você obedecer, você vai ser abençoado. E como meu filho é abençoado? Porque ele é obediente. A minha pequenininha tem 5 aninhos, ainda está no caminho da obediência. Mas o meu filho é uma bênção. Graças a Deus por isso.
E espero que todos os filhos de vocês também sejam. Para isso teremos que ser firmes. Firmes, pulso firme. A minha esposa vivia chorando em casa, é verdade ou não é? Ela chorava, sabe por quê? Eu era ignorante, para todo mundo. Eu até hoje ainda alguns falam, eu sou ignorante, eu sou bravo. Nossa, aquele cara é chato. Mas meu filho é uma bênção. Ela chorava comigo em casa, mas ela chorava mais ainda quando ela ia numa escola, quando ela ia numa alguma reunião, e falava assim, teu filho é uma bênção. Ela chegava em casa chorando, falava, só escutei só coisa boa do Gabriel, só coisa boa, que gostoso. Vai em qualquer lugar, o Gabriel ele trabalha comigo, e é ele que vai até o cliente, e qualquer lugar que ele chega, qualquer lugar, todo mundo fala bem dele. É teu filho? É. Que menino bom, hein, meu? Isso nos enche de orgulho. Mas para isso, lá em casa eu sou o chato. Eu sou mesmo. E eu prefiro ser chato, ignorante, e ter meu filho salvo. É isso que eu entendo como pai, né? E deixa eu falar mais sobre essa questão de obediência, tá, irmãos? Aos filhos e a todos nós. Aqui na palavra, eu não estou vendo prazo de validade para a obediência. Aqui está escrito assim, seja obediente até os seus 14 anos. Depois você está na pré-adolescência, aí não precisa mais. Ou seja obediente até os seus 18, depois dos 18, agora eu sou de maior. Não, o Gabriel ele é de maior, tem 20. Em casa, ele tem horário para chegar, a gente tem horário para janta, a gente tem tudo. E ele é obediente. Nunca levantou a voz, nem para mim, nem para a mãe dele. Nunca. E digo mais, irmãos, nunca precisou repreender ele de tal forma. Nunca falou um palavrão sequer. Nada sai da boca desse menino. A não ser extrovertido, brincalhão que ele é, né? E estou dando ele como exemplo, irmãos, tá? Não é para vangloriar ele. Eu estou dando ele por exemplo porque é o seguinte, ele é meu filho. Eu não conheço o filho de todos. Eu conheço o meu. E eu estou dando ele como exemplo para que os irmãos entendam que temos que ser rígidos com nossos filhos, para que possamos chegar em qualquer lugar e a turma falar, teu filho é uma bênção. E isso é maravilhoso, irmãos. Então, só retornando aqui, não é até completar 18 não, irmãos. Será que é até quando namorar? Ou até quando noivar? Será que é até quando casar? Agora eu casei, agora chega. Aquele velho gordo lá, gordo, né, que você me chama? Aquele velho gordo chato lá, que agora é eu que mando aqui. Agora eu não vou obedecer mais nada. Não. A palavra de Deus fala que sede obedientes, e não tem prazo de validade, irmãos. É até o fim das nossas vidas. Irmão, seu pai já morreu? Você lembra dos ensinamentos dele? Sigam. Não é porque já deitou, não é porque está embaixo da terra, não é porque morreu, irmãos. Sigam o ensinamento dos seus pais. Vocês vão ser abençoadíssimos com isso. Amém, irmãos? Essa é a terceira função. E eu queria dar só um exemplo da terceira função, porque o meu pai, não sei se todos sabem, o meu pai está em fase final de Alzheimer. E essa doença, ela é triste, irmãos. Meu pai era diácono da igreja. Desculpe, eu me emociono um pouco de falar disso. Mas ele era diácono da igreja, servo de Deus. Ele era aquele tipo de homem para pau para toda obra. A vida inteira dele ele foi faxineiro. Tenho orgulho de falar isso. Hoje eu presto serviço numa empresa que ele era faxineiro. Hoje eu sou prestador de serviço nessa empresa. Tenho orgulho disso. E ele era diácono. Servia a ceia, servia a Deus como... O pastor falava que tinha que fazer uma limpeza no quintal ao lado da igreja. Ele era o primeiro a chegar com a enxadinha nas costas. Não perguntava se era para ir ou não. Ele, no outro dia ele estava lá. Se fosse algum irmão, se não fosse, ele limpava sozinho. Quem passa em frente à minha casa vê que do outro lado da rua não tem mato. Era ele que carpia, não é prefeitura não. Ele mantinha limpo. Ele falava assim, as coisas têm que ser limpas. Eu gosto disso do meu filho também, que ele é muito limpo. Lava carro, até gastar o carro. E a limpeza, irmãos, a limpeza tem a ver com Deus. Deus gosta de coisa limpa.
E o meu pai, sabe, ele ali, o irmão pastor Altair teve a oportunidade de conhecer um dos piores momentos, né, pastor? A gente estava na Santa Casa, meu pai estava numa fase terrível, e ele viu um pouco do que eu passo. E eu fico um pouco com a minha mãe, ajudo ela um pouco lá. Só que, irmãos, é tão ruim. Você fala de banho para ele, ele já grita. Ele é impressionante. Fala uns palavrão que nunca eu ouvi. Eu não sei de onde ele tira. E aí, eu ficava muito nervoso, sabe? E, nossa, eu bravo também, gritava também. E aí comecei a orar, falei, Senhor, está errado, Pai. Assim como ele teve paciência comigo na infância, eu tenho que ter essa paciência com ele, a obrigação é minha. E eu orei muito, orei muito, orei muito. E Deus foi colocando essa paciência no meu coração. Esse é um exemplo que eu quero dar para vocês. Não é para vangloriar não, irmãos, porque foi feio o que eu fiz. Chega uma hora que você fica tão nervoso, agredir jamais, mas, sabe, de pegar, levar para o chuveiro na base de empurrão. E hoje eu tenho tanta facilidade. Falo, pai, vamos comer ali, vamos tomar um cafezinho, coisa que ele mais gosta. Quando chega ali no corredor, eu já vou tirando a roupa. Mas é coisa que Deus foi ministrando no meu coração. E eu fui aprendendo, porque a nossa vida é isso, é aprender. E agora nós temos já, ainda está numa fase muito difícil, porque o Alzheimer ele só piora. Ele nunca melhora, não para. Ele só piora, é uma doença degenerativa. Então, irmãos, eu quero falar isso para vocês. Seja obediente em tudo. Até na hora da doença, tá, irmãos? Seja obedientes. Amem seus pais. Amém? Eu vou para a quarta função aqui, irmãos, com vocês. E essa quarta função, a gente volta de novo lá no capítulo 5, 23. O 23 a 25. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém? No 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Até aqui, irmãos. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo. E como noivas de Cristo, como estamos nós perante nosso noivo? Será que estamos, ou somos, submissos àquele que nos amou de tal maneira que se deu numa cruz pela sua noiva, que somos nós? Será que estamos na submissão do nosso noivo? Agora vamos fazer sentido o dicionário que eu criei. Vamos ver se faz sentido agora. Vocês lembram no início que eu falei que no meu dicionário, o dicionário que eu criei, que a submissão tem a ver com estar na mesma missão? Será que estamos na submissão do nosso noivo? Ou, no caso, na mesma missão que ele? Será que estar na mesma missão que ele é estar andando junto, estar ao lado? Lembra como eu falei que a esposa não é nem na frente, nem atrás, e não é inferior nem superior, é estar ao lado? Será que estamos ao lado de Cristo nessa missão? Assim como está escrito no texto que lemos juntos, devemos amar nossas esposas assim como Cristo amou a sua igreja, se entregou por ela. E aqui eu estou quase encerrando já, irmãos, para nós entendermos um pouco mais o que é ser igreja, Igreja, irmãos, é estar junto sempre. Igreja não é participar do grupo, irmão? O pastor sempre coloca a gente, a igreja não é só estar lá no grupo, dar um bom dia. Igreja, eu quero dar mais um exemplo, irmãos, rapidinho, o que é ser igreja. Quando a gente começou aqui na Abapai,
vimos que era uma igreja muito séria, e irmãos amados aqui, humildes como nós mesmos. E quando eu estava no começo aqui, eu estava doente, todo mundo sabe, eu dei meu testemunho aqui. Eu não quero vangloriar ele, mas teve um irmão que ele foi à igreja comigo. Não que os outros não foram, tá, irmãos? Todos foram. Eu quero dar um exemplo do que é ser igreja. Eu estava em casa, praticamente jogado no sofá, com uma notícia muito triste. O médico não sabia mais o que fazer comigo, quando alguém foi à igreja comigo. Se alguém me procurou no Facebook, não sabia meu nome, perguntou para alguma pessoa, perguntou para outra, até que chegou a descobrir meu nome e procurou eu no Facebook. Ele não era como amigo, mas ele insistiu, ele me mandou um messenger, sem ser meu amigo no Facebook, ele mandou um messenger. E aí eu fui ver quem era, falei, mas quem que é, né? Eu sozinho na sala, irmãos, num dia ruim, péssimo, acho que um dos piores dias da minha vida, um deles. E aí eu percebi o que era ser igreja. Esse irmão estava buscando, dando um jeito de me achar para dizer aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. E aí eu li aquela mensagem, e ali eu vi que não só Deus, que não só o nosso querido Jesus, que não só o Espírito Santo estava comigo, eu vi que a igreja estava comigo. E ali eu senti algo diferente. Eu senti o que era ser igreja. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. A gente era muito igreja, numa outra igreja, a igreja foi se deixando de ser igreja, deixando de preocupar com o irmão. Às vezes o irmão está tão abatido e a gente não está nem aí, vamos no nosso oba-oba, fazendo do nosso jeito. E não, essa pessoa foi à igreja comigo, e eu criei naquela palavra que ele me mandou naquela noite, nosso querido pastor Altair. Obrigado, viu, pastor? Sou muito grato pela tua vida, viu? E eu criei naquilo ali, e ali eu tive a vitória. E essa vitória, ela veio se confirmar numa quinta-feira, culto de vitória, uma das últimas quinta-feiras, acho que de maio ou junho, o pastor Vanderlei estava pregando, e eu tomei posse naquele dia, pastor. Naquele dia eu tomei posse, e eu venci, e hoje eu estou aqui, para a honra e glória do nome dele, porque, irmãos, já estou encerrando, tá? Se os irmãos já quiserem se colocar em pé, irmãos. Jesus Cristo é tão perfeito, que Ele aqui não só nos ensina, como Ele dá o exemplo. Ele se entrega na cruz pela sua noiva, no caso por mim e por você. Nós, como falei, nós somos a noiva de Cristo. E para encerrar, irmãos, irmãos amados, né, família de Cristo, para encerrar, queria dizer para todos, para todas, né, esposas, para todos os maridos, para todos nós filhos, para os nossos filhos, que se estamos aqui hoje, é porque tudo é dele, por ele e para ele, no nome de Jesus. Uma salva de palmas a Deus.